Boa noite a todos. Hoje é dia 12 de junho de 2019. Eu vou aumentar o quadro para que os senhores possam ver. Sétima dinâmica, os artigos 1991 a 2027 são os cartões 367 a 433. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho. Renato, hoje eu vou ter que fazer a dinâmica usando aqui na minha cadeira, porque eu tenho ficado muito tempo em pé. Vamos lá, pessoal. Embora eu seja uma pessoa muito jovem, isso não é problema para mim, porque afinal de contas eu sou muito jovem. Vamos lá, Elisa. A administração da herança será exercida pelo inventariante de quando a quando? Ó, o que os senhores têm que ter em mãos, hein? Aqui, ó, na minha mesa. Tá aqui, ó. Tá. Mas onde nós estamos, professor? Ó, artigos 1991 a 2027, bloco 7. Ah, tá. Só um minutinho. Flashcards do 367 a 433. Então, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança terá a responsabilidade do inventariante. Ó, vou até colocar aqui porque a gente vai seguindo pelos cartões, mas eu gosto de ficar aqui seguindo pela lei, entendeu? Da morte, essa situação é distinta daquela outra. Da morte até a assinatura do termo pelo inventariante, a administração ficará a cargo de algumas pessoas. Mona Lisa, você se lembra quais eram aquelas pessoas elencadas na lei que administrariam a herança até a assinatura do termo pelo inventariante? Vamos lá. O primeiro é o cônjuge e o segundo é o herdeiro, que está na posse e administração. Se for mais de um na posse e administração, segue aquela regra, que na verdade é uma regra moral, Elisa. Não existe uma regra de ser. Existe uma convenção social de que o inventariante será sempre um dos irmãos mais velhos. Você sabia disso, Elisa? Sim. Então, se tiver mais de um herdeiro na posse e na administração, você será o mais velho. O terceiro é aquela pessoa a quem caberá cumprir as disposições do testamento. Qual é o nome dessa pessoa? Testamenteiro. Testamenteiro. E, por fim, é uma pessoa indicada pelo juiz, na falta dessas anteriores, recusa, ou então por ter havido um motivo grave, uma circunstância grave que foi levada ao conhecimento do juiz. Essa é a primeira fase. Depois disso, vai assinar um termo, um inventariante. E aí é essa pergunta da assinatura do compromisso até a homologação da partilha, porque você sabe que o inventário ele se destina a liquidar os haveres, que é a expressão, né, liquidar os haveres, e partilhar, né, caso haja eventual partilha. Então, da assinatura à homologação da partilha, a administração da herança pelo inventariante. Mona Lisa, qual a sanção civil aplicável ao herdeiro que sonega bens da herança? Perderá o direito que sobre eles lhe cai. Então, não é possível, não se deve sonegar, né? A gente vai saber o que é sonegar agora. Josélia, quais os atos são tidos como sonegação de bens da herança? São aqueles em que não foram descritos, né, no inventário. Né? Ótimo. Os que a pessoa omitiu através da colação e os que deixaram de restituí-lo. Isso. Então, não descreve no inventário, omite na colação e deixa de restituir. Renato, além de perder o direito sobre o bem sonegado, qual a pena aplicável se o sonegador for o próprio inventariante? Tem uma outra sanção, além de perder o que cabe a ele na herança, ele sofre uma outra. Qual, Renato, por favor? Deixa eu tentar. Eu não consigo tirar você do unmute, Renato. Só você. Eu sempre esqueço. Se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á, né? Remover-se-á. Ótimo. O inventariante. Ótimo. Elisa,
como só se pode requerer e impor a pena de sonegados? Como se impõe a uma única opção? Como se requer e impõe a pena de sonegados? A pena de sonegados é imposta por ação judicial movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Exato, ação judicial sempre por ou herdeiros ou credores, né? A pena de sonegados, na verdade, a pena de sonegados é uma pena que redunda, né, com o trâmite dessa ação. Analisa, a quem aproveita a sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores? Aproveita aos demais interessados. Aos demais interessados. Josélia, o que pagará o sonegador se não forem restituídos os bens sonegados por já não os ter em seu poder? A importância dos bens que ocultou, mais perdas e danos. Isso, perfeito. Renato, depois de qual fato pode-se arguir o inventariante de sonegação? Depois de encerrar a lição dos bens, com a declaração por ele feita de não existirem outros bens a inventariar. Isso, só depois de ele ter feito uma declaração a inventariar, né? Só, ponto. Só depois de ele ter feito essa declaração, dizendo que não há outros bens a inventariar, é que se pode arguir a sonegação do inventariante. Elisa, depois de qual fato pode-se arguir o herdeiro de sonegação? Depois de declarar, depois do fato da declaração de que o inventário não possui esse bem. Depois dele declarar-se no inventário que não os possui. Ah, então a declaração do sonegador no inventário. Não, do herdeiro. Ah, do herdeiro. Só então ele vai ser tido como o sonegador, né? Então, inventariante, depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração feita pelo inventariante de que não há bens, não há outros bens a inventariar. E do herdeiro, depois de o herdeiro declarar-se no inventário que não os possui. Então, só a partir destes fatos é que se pode arguir de sonegação, ok? Analisa, sonegar, né, dessa forma, é não informar, omitir e não restituir, não descrever, né? Analisa, antes da partilha, quem responde pelo pagamento das dívidas do falecido? Antes da partilha. A herança responde pelo pagamento. A herança responde, não é espólio, né? É herança. Josélia, após a partilha, quem responde pelas dívidas do falecido e em qual proporção? Os herdeiros, cada um na proporção da parte que ele couber, né? Isso, os herdeiros, cada um na proporção da parte que na herança lhe coube. Renato, o que deverá fazer o juiz quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa. Mas tem que ser a prova valiosa, hein? A impugnação deve haver prova valiosa. Renato, o que deve fazer? O juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Isso, perfeito, muito obrigado. Elisa, em qual prazo está obrigado o credor a iniciar a ação de cobrança de dívidas previstas no 1997, aquelas dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais e constituindo prova bastante da obrigação? 30 dias. Mas ele não fala o termo ACO, né? 30 dias só, 30 dias. Monalisa, de onde sairão o pagamento das despesas funerárias? Do monte da herança. Do monte da herança. Josélia, o pagamento de despesas pelo sufrágio por alma do falecido obrigarão a herança? Aí. Só obrigarão a herança quando ordenada em testamento ou codicílio. Isso, só obrigação. 1998. As despesas de sufrágios por alma. Sufrágios são aquelas rezas, né? Não é isso, Elisa? Isso. Sim, sim. Sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenados em testamento ou codicílio. Renato, na hipótese de haver ação regressiva de uns contra outros herdeiros, como se dividirá a parte do coerdeiro insolvente?
dividir-se-á em proporção entre os demais herdeiros. Exato, entre os demais herdeiros, correto? Todo mundo divide aquilo que o insolvente não solveu, correto? Todo mundo vai receber menos, portanto, todo mundo tem uma parcela do insolvente. É isso. Elisa, os legatários e credores da herança podem exigir que do patrimônio do falecido se discrimine o patrimônio do herdeiro? Sim, os legatários e credores podem exigir a discriminação do patrimônio do falecido, do herdeiro, aliás. Isso. Então, por exemplo, nós temos credores, nós temos legatários, nós temos o herdeiro. Os credores e os legatários, eles podem exigir que se discrimine o patrimônio, o que é dos herdeiros, o que é parte dos herdeiros, né? Mona Lisa, quando for discriminado o patrimônio do herdeiro, quem serão preferidos no pagamento da herança? Os legatários e credores da herança em concurso com os credores deste herdeiro. Exato. Então, por exemplo, essa discriminação do que é do herdeiro fará existir a preferência de pagamento os legatários, os credores da herança e os credores do herdeiro. Correto? No mesmo nível? Isso. Ser-lhe-ão preferido no pagamento. Agora, boa pergunta. Acho que não. Acho que primeiro são os credores da herança, né? Para depois os legatários. Primeiro seriam os credores da herança, do de cujus, depois o legatário e, por fim, os credores do herdeiro. Correto? Acho que essa é a melhor interpretação. Mona Lisa, você respondeu agora, né? Agora Josélia. Josélia, como será partilhada a dívida do herdeiro devedor ao espólio? Igualmente entre todos. Isso, igualmente entre todos. Renato, em qual situação a dívida do herdeiro devedor ao espólio não será partilhada igualmente entre todos os herdeiros? Se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quinhão do devedor. Ok, da mesma forma. Ok, até aqui tranquilo. Elisa, quem está obrigado a colacionar? Agora já vamos para a colação, que é trazer aqueles bens que foram recebidos pelos herdeiros durante a vida, né, do testador, né, do de cujus. Quem está obrigado a colacionar? Elisa. Todos os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum. São obrigados para... Exato. Em que consiste a colação, Mona Lisa? Consiste em os descendentes conferirem o valor das doações que de ascendente comum em vida receberam para igualar as legítimas. Pessoal, eu quero que vocês vão utilizar uma palavra que não é utilizada pelo Miguel Reale, e eu não sei o porquê, mas vamos substituir conferir por indicar? Eu prefiro. A gente não usa essa palavra conferir nesse sentido. Indicar. É porque conferir, eu acho que ele quis, ter uma ideia um pouco de movimento e de trazer, né? Trazer para, não sei, senhores, mas eu vejo essa palavra deste modo. Josélia, aqui eu vou ter que ditar a pergunta para vocês. Qual fato, essa pergunta do 389, o que ocorre quando os descendentes não conferem o valor das doações? Qual fato, né? Qual é o fato de os descendentes não conferir o valor das doações que do ascendente comum em vida receberam? Qual o nome desse fato? É uma sonegação. Sonegação, né? Sonegação. Isso é a sonegação. Então, o que consiste em os descendentes não conferir, né? O que implica, né? O que implica eles não conferirem
os valores dessas doações recebidas, né? O que implica eles não conferirem? Na sonegação, correto? Senhores entenderam o que é sonegação? Sonegação, ela é não conferir os bens, o valor das doações recebidos. Ok. Pessoal, a colação é trazer os bens. A sonegação é a sanção por não trazer os bens. Ficou claro? Renato, para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado em qual parte? Antes, professor, voltando aqui na 389, aqui eu tenho, na relação, já tenho uma pergunta. Você, então... mas eu acho que essa pergunta não está muito adequada, por isso que eu coloquei ela aqui, ó, desse jeito, entendeu? Eu coloquei qual a sanção aplicável na hipótese de não haver colação. Isso. Sonegação é uma boa pergunta, não está de todo equivocado. Mas eu não sei, enfim, eu achei melhor substituir por essa outra, né? Sob pena de sonegação. Interessante a gente escutar essa palavra pena no direito civil, mas a gente tem que ficar atento para ela, viu? Pena. Eles não usam uma sanção, o que é mais adequado, né? Né? Os senhores entenderam, né? Mas na própria 8935, nós temos sanções administrativas, lá na 8935, sanções administrativas aos notários, e ele utiliza as penas, né? Interessante, né? Repreensão, né? Repreensão, né? Então, vamos lá. Okay. Não trouxe os bens? Sonegação, é isso. Renato, para o cálculo da legítima, o valor dos bens indicados será computado em qual parte? O valor dos bens conferidos ou indicados, né? Será computado na parte indisponível. Indisponível. Sem aumentar a parte. Sem aumentar a disponível. Pessoal, eu marquei isso aqui, que esse artigo para mim é uma incógnita. A gente depois tem que fazer uma pesquisa sobre esse artigo, esse parágrafo único, porque não faz o menor sentido isso, mas a gente marcou aqui e eu quero passar para adiante. Ok? Eu quero vencer todos esses do bloco 7. Mas não tem problema. Se em determinado número de artigos tivermos um parágrafo ou um outro artigo que tiver uma leitura mais árdua, a gente pode se dar o luxo aí de 98%, tá ótimo. Elisa, você quer fazer alguma ponderação? Professor, eu não sei, eu também não entendi esse artigo, não. Eu já fiz, eu estou falando isso porque eu quero avançar, sabe por quê? Porque eu já parei, eu fiquei uma tarde, uma vez, tentando entender esse artigo. Já fiz vários esquemas, etc, etc, etc. Eu quero poupá-los o tempo precioso que nós temos, entendeu? Isso não é má vontade da minha parte. Eu já li também aí nos livros do Flávio Tartucci, uma coisa é o seguinte, que eu já observei. Esses livros todos que a gente tem aqui, quando tem esses artigos mais espinhosos, eles nunca falam o que significa aquilo. Você já percebeu isso, Elisa? A gente não consegue achar a resposta, então, por isso. De qualquer forma, a gente lê dessa forma. E não vamos questionar muito. Eu marquei aqui, é o 390. Elisa, qual o objetivo da colação? Igualar as cotas aos quinhões. Igualar as legítimas. Igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente. Monalisa, os donatários que ao tempo do falecimento do doador já não possuírem os bens doados estão obrigados a colacionar? Obrigando também os donatários que ao tempo do falecimento do doador já não possuírem os bens doados. Sim, obrigando também os donatários que ao tempo do falecimento do doador já não possuírem os bens doados. Josélia, e se computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, como serão conferidos os bens assim doados? Em espécie ou por valor ao tempo da liberalidade. Isso. E se computados os valores das doações feitas em adiantamento, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas, serão conferidos em espécie ou pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Renato, qual será o valor de colação dos bens doados?
aquele certo ou estimativo, né? O valor da colação será aquele certo estimativo de qual momento? É que atribuiu no ato de liberalidade, né? É o valor certo ou estimativo no ato da liberalidade. No ato, né? No ato da liberalidade. No ato, que eles atribuíram o ato de liberalidade. Então, é no ato de liberalidade, correto? Elisa? Sobre o que a gente estava falando ontem, né? Que teve a mudança no novo CPC. Mais da liberalidade conta da abertura da sucessão, né? Eu, para falar a verdade, eu estou por dentro dessa discussão superficialmente, por dentro entre aspas, né? Então estou por fora. Mas eu sei, vocês talvez possam me ajudar. Vocês estão... É que está escrito lá no CPC que são os bens conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Qual é o artigo? 639, parágrafo único. Artigo 639, parágrafo único. Esse artigo, então, diz que é ao tempo da abertura da sucessão, né? Sim. Ao tempo da abertura da sucessão. E o CPC fala que é do ato da liberalidade. Não, esse CPC... Não, o Código Civil fala que é da liberalidade. O Código Civil fala que é da liberalidade, tá? Isso, Então, nós temos isso aqui. Liberalidade. Ok. Quem é o próximo? É você, Nesse Lívia? caso aqui, eu acho que a interpretação ela vai terminar vendo qual é a melhor hipótese em favor dessa pessoa que recebeu, né? Porque a intenção do doador, né, tem que ser visto isso, né? Assim, porque se ao tempo, assim, eu creio que não vai haver um prejuízo, né, para aquela pessoa que recebeu essa liberalidade. Se ao tempo do CPC, no tempo da sucessão, for maior em desfavor de quem recebeu o benefício, eu creio que os juízes vão fazer uma ponderação. Tem um outro critério interpretativo que deve ser levado em conta na conjugação desses dois artigos. O aspecto formal e material. A princípio, a regra formal, ela prevaleceria, né? A adjetiva processual. É processual, né? Não é? Uhum. Porque o Código Civil, a princípio, ele só vai ter disposições processuais. Enfim, agora, isso é uma questão processual? É outra questão. Mas, vamos lá. Mas por um critério cronológico, sempre o CPC de 2000. Tem um critério cronológico também. Professor, aquele professor José Simão... Elisa, só perdoa bem, porque seria como se o CPC tivesse, de uma certa forma, revogando esse artigo aqui. É assim que você entende, Mona Lisa? Não sei se seria bem revogar, né? Porque, assim, o artigo em si, ele não está... Ele dispõe de outras coisas, assim. Então, talvez é uma questão de aplicação mesmo. Não acho que um a revogar o outro, mas... Se um que venha a ser promulgado, pois ele dispõe de forma contrária, eu acredito que prevalece o mais novo, não? Então, aquele professor que é o coautor, era coautor com o professor Tartucci, professor Joaquim, é o José Simão, ele diz que tem que aplicar o Código de Processo Civil, que tem que ser agora o valor ao tempo da abertura da sucessão. Ok. Uhum. Mas ele e o Tartucci se desentenderam doutrinariamente a tal ponto que eles não estão mais escrevendo a coleção juntos. Entendi. Uhum. Porque o Tartucci tem um pensamento e ele tem outro. Ok. Uhum. Obrigado, Elisa. Vamos lá, Renato. O valor das benfeitorias acrescidas aos bens doados entrarão na colação? Só o valor dos bens doados. As benfeitorias, não assim, no caso, as benfeitorias acrescidas, não. Não, ok. Elisa,
O valor dos rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que o donatário vier a sofrer, entrarão na colação? Não, só o valor dos bens doados. Isso. Correr na conta do herdeiro, donatário, os rendimentos ou lucros, né? Bem como as perdas e danos que vier a sofrer. Mona Lisa, devem ser colacionadas as doações que o doador determinar saiam da parte disponível? São dispensadas, contanto que não a excedam, computado seu valor ao tempo da doação. São dispensadas, contanto que não a excedam, computado seu valor ao tempo da doação. Josélia, o que se presume, na verdade, né, pela atração, em relação à liberalidade feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamada sucessão na qualidade de herdeiro necessário? Presume-se imputada na parte disponível. Isso, então presume-se imputada na parte disponível, feita a descendente, né? Ok, na qualidade de herdeiro necessário. Renato, a dispensa da colação pode ser otorgada pelo doador? Em quais instrumentos? No testamento ou no próprio título de liberalidade? Pode sim, então pode ser que ele ele desconsidera, ou melhor, ele dispensa a colação, né? Que se faça a colação, ok? Elisa, quais doações estão sujeitas à redução? Aquelas que forem apuradas em excesso, que ultrapassarem a legítima. Aquelas em que se apurar o excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade, ok? Isso aqui a gente tem que fazer várias vezes, esses cartões. Mona Lisa, o excesso será apurado com base no valor que tinham os bens doados em qual momento? No momento da liberalidade. No momento da liberalidade. Josélia, como se fará a redução da liberalidade? Com a restituição do excesso ao monte, né? Exato. Renato, a redução será em espécie ou em dinheiro? Por qual valor? Será em espécie. Ou também em dinheiro. O seu valor... Exato. Em espécie ou dinheiro? Valor, isso, o segundo valor ao tempo da abertura da sucessão. Ok. A gente está vendo aí, né? Como são vários os critérios. Elisa, quais regras deverão ser observadas em se tratando de liberalidade? Professor, eu me perdi. Aqui nós estamos no parágrafo 2º do artigo 2007. Quais as regras 404 devem ser observadas em se tratando de redução da liberalidade? Não é da liberalidade. Por isso que é boa. Serão as posições testamentárias. As regras sobre a redução das disposições testamentárias, que nós já vimos. Mona Lisa, qual a parte de doação feita a herdeiros necessários sujeita-se à redução? A parte que exceder a legítima e mais a cota disponível. Exatamente. Josélia, se forem várias as doações a herdeiros necessários em diferentes datas, a partir de qual serão elas reduzidas? Foram feitas várias doações, e essas doações elas vieram a exceder, ou uma ou então várias, não importa. Como faz a redução? Será da última, né? A partir da última, até a eliminação do excesso. Exato, você vai reduzindo a partir da última, você não reduz proporcionalmente, não, correto? Vai reduzindo a partir da última. Renato, quem renuncia à herança ou foi excluído deve conferir as doações recebidas? Sim, deve conferir as doações de repor o que excederam disponível. Sim. Elisa, os netos que, representando os pais, sucederem aos avós, são obrigados a colecionar o que os pais teriam de conferir? Sim, são obrigados. Ainda que não o hajam herdado, né? Ainda que não o hajam herdado, né? Exato, são obrigados a trazer da colação. Mona Lisa, quais os gastos do ascendente com o descendente não virão à colação? Não virão à colação os gastos ordinários, as de casamento ou as feitas no interesse de sua defesa em processo criminal. Exato. Quais seriam exemplos de gastos ordinários? Alimentos. Educação, estudo, sustento, vestuário, tratamento das enfermidades e enxoval.
Ok? 2010, Elisa. O que foi, Josélia? Não, só disse isso. Hã? Eu só confirmei. Você falou Quem 2010. recebe aí esses afagos não vai colacionar, correto? É, José, estão sujeitas às doações remuneratórias de serviços, estão sujeitas à colação as doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente? não, não Essas estão também sujeitos à não, as colação. remuneratórias não. Renato, como se conferirá a doação feita por ambos os cônjuges? No inventário de cada um se conferirá por metade. Se isso se conferirá por metade a doação feita por ambos os cônjuges. Elisa, quem pode requerer a partilha? Agora já estamos aqui no capítulo 5. Eu vou até marcar aqui no meu flashcard, capítulo 5. Da partilha. Quem É pode da- requerer a partilha é o herdeiro, ainda que o testador o proíba. Isso, o herdeiro, isso. Mas cabe igual Mas faculdade, também mais cabe pessoas, igual faculdade ao cessionário e ao credor. cessionários e credor. Cessionários e credor. Ô, pessoal, vocês sabem que vocês, como advogados aí, claro, é obrigatório haver a partilha. Tem advogado que acha que não é dever do juiz promover a partilha. Isso é falso. Não acordando ninguém, é no dado, é no sorteio. Sabiam disso, né? Porque a sentença ela não pode ser ilíquida. Vocês sabiam disso? É porque eu já ouvi uma certa vez um advogado dizendo que o juiz não tem obrigação de promover a partilha entre os herdeiros. Não, tem sim. Correto? Vamos lá. O testador pode indicar, Mona Lisa, Josélia, né? Quem é agora? Josélia. Mona Lisa, o testador pode indicar quais os bens e valores comporão os quiões hereditários? Sim, pode o testador indicar, deliberando ele próprio a partilha que prevalecerá, salvo se os valores dos bens não corresponderem às cotas Estabelecidas. Josélia, a partilha amigável será admitida? Sim, se os herdeiros foram capazes, poderão fazê-lo, sim, amigavelmente. Renato, de que forma pode ser feita a partilha amigável? Por escritura pública, termo nos autos do inventário, escrito particular, homologado pelo juiz. Isso, escritura pública, termo nos autos ou escrito particular homologado pelo juiz. Olha só, uma questão, só para trazer aqui, mas não é nem objeto. Os senhores sabem que a escritura pública de inventário e, obviamente, partilha feita no tabelionato de notas, ela não está sujeita a homologação judicial. Não. Correto? Mas, nesse caso, escrito particular homologado pelo juiz, é estranho, né? Mas, enfim, o que a gente está fazendo aqui é memorizar as disposições do Código Civil, correto? Elisa, como deverá ser feita a partilha se os herdeiros divergirem ou se um deles for incapaz? Ela será sempre judicial, vedada a partilha extrajudicial. Sim, exato. Outra hipótese de sempre judicial. Se houver nascituro? Não, testamento. É verdade, professor. Eu estou confundindo com divórcio. Não, mas o nascituro também implicaria em fazer judicial, correto? O nascituro. Mas o nascituro entraria aí no incapaz, acredito eu, né? É que existem algumas normas de serviços de algumas unidades da federação que admitem a partilha extrajudicial mesmo em havendo testamento, não é? Eu não sei dizer quais normas de serviço, mas eu não sei se São Paulo já tem. Você sabe, Renato? São Paulo, se não me engano, aqui tem, né, vamos dizer assim, essa liberação aí para a gente, né, fazer a partilha. Agora, oi? Mesmo havendo testamento. Isso. Inclusive o divórcio também. O divórcio. Tem, né? A questão do divórcio, havendo acordo, né? Por exemplo, menor, mas que a questão dos alimentos e a guarda já esteja definida em juízo, homologada pelo juiz, pode ser feito também por escritura pública. Ok. Mona Lisa, o que deverá ser observado na partilha dos bens? Quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Josélia, é válida a partilha feita por ascendente? O que não poderá essa partilha prejudicar?
Sim, ela é válida, conquanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Isso, contanto que não prejudique a legítima. Renato, o que deverá ocorrer aos bens insuscetíveis de divisão cômoda? Quando a venda não ocorrerá? Então, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. Aí nós teríamos um condomínio, correto? Ok. Vamos lá. É estranho falar de adjudicados a todos, né? Porque a adjudicação, os senhores sabem que é a partilha para uma pessoa, né? Uhum. É. Ok. Elisa, o que deverá ocorrer se um dos herdeiros requerer lhe seja adjudicado o bem insuscetível de divisão cômoda, repondo aos outros em dinheiro? Há diferença. O que deverá ocorrer? Então, nesse caso, não será feita a venda A venda judicial. judicial. Ok. Analisa como se procederá na hipótese de a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se ao processo da licitação. Licitação. Josélia, os frutos percebidos desde a abertura da sucessão deverão ser trazidos ao acervo? Sim. Por quem? Pelo cônjuge, né? Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente, o inventariante, são obrigados a trazê-los, né? O herdeiro, cônjuge e o inventariante. Renato, em relação aos frutos percebidos, desde a abertura da sucessão, aqui tem direito e aqui respondem os o cônjuge e o inventariante. Tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano a que por dolo ou culpa deram causa. Ótimo. Elisa, o que a lei faculta quando houver na herança bens remotos, litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil? Ele faculta que seja feita a partilha, reservando-se para futura sobrepartilha ou futuras sobrepartilhas esses bens remotos, litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil. Ótimo. Então, podemos já resolver em parte, né? Acontece, já perceberam o inventário? Muitas das vezes, olha só, a pessoa tem um patrimônio extenso e é vendido um apartamento. Já pode ser feita a partilha desse bem, desse valor depositado em dinheiro. Sabiam disso, né? Uhum. Aqui na minha família está correndo um inventário aí. Eu não sou herdeiro, tá? Não precisam sentir inveja de mim. E eles já venderam um apartamento, mas até hoje não foi feita a partilha, porque não foi vendido um outro bem. Mas pode haver a sobrepartilha. Eu também não me envolvo em assuntos familiares, não. Ok. Mona Lisa, aqui ficam sujeitos os bens sonegados e outros bens de que se tiver ciência após a partilha. Qual o nome desse? Ficam sujeitos à sobrepartilha. Sobrepartilha. Josélia, julgada a partilha, aqui ficará circunscrito o direito de cada um dos herdeiros. Aos bens do seu quinhão. Renato, o que a lei obriga aos coherdeiros no caso de evicção dos bens aquinhoados? São reciprocamente obrigados a indenizar-se. Olha só, isso é o seguinte, a Elisa, Mona Lisa, a Josélia, Renato, vocês receberam, Elisa, um apartamento, Mona Lisa, uma casa, Josélia, uma chácara, Renato, uma chácara. Ok. Se por alguma razão um destes imóveis aí for vir a ser objeto, né, da evicção, quem perdeu receberá dos outros, correto? Receberá dos outros, claro. Estamos falando de fatos anteriores, né, à partilha, né? Vamos imaginar, porque vai haver uma situação que isso não vai acontecer. É a próxima pergunta. Elisa, em quais hipóteses, no caso de evicção dos bens aquinhoados, não estarão os coherdeiros reciprocamente obrigados a indenizar-se? Havendo convenção em contrário, ou então dando-se a evicção por culpa do evicto ou ainda por fato posterior à partilha. Então, se ocorrer algum fato, a evicção for por fato até a partilha, todos vocês vão responder. Mas posterior à partilha, aí não, aí aquela pessoa vai perder o bem. Mas antes todos vão, de certa forma, suportar aquela evicção, ok? Mona Lisa, como será indenizado o evicto?
será indenizado na proporção de suas cotas hereditárias. Isso, na proporção das cotas hereditárias. Josélia, como responderão os demais herdeiros na hipótese de indenização do evicto se um destes herdeiros for insolvente? É a mesma coisa do outro. Na mesma proporção pela parte desse, menos a Isso. cota que corresponderia ao valor indenizado. Exato, responderão os demais na mesma proporção, menos a cota que corresponderia ao indenizado. Renato, por quais vícios e defeitos é anulável a partilha? Pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Exatamente, ok. Elisa, em qual prazo extingue-se o direito de anular a partilha? O direito de anulação de partilha extingue-se contado 1 ano da partilha. Da partilha, né? Embora não tenha uma menção expressa a esse termo ACO. Pessoal, então vencemos o nosso bloco 7 agora. Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e aí já voltamos aí, porque nós temos ainda tarefa no bloco 6 e vamos ver se a gente consegue revisar o bloco 7. Vamos tentar. Perfeito. Então, até daqui a pouco. Pessoal, vamos voltando todo mundo? Vamos voltando todo mundo. Vamos voltando todo mundo. Vamos lá para o bloco 6. Vamos lá. Bloco 6, qual é o flashcard? 1947 a 1990, flashcard 297 a 366. Adélia, você já tem seus cartões numerados aí? Tá? Que coisa boa. Então, você vai fazer o seguinte, você vai cortar uma folha de cartolina e você vai seguir aí no grupo do WhatsApp, que eu mandei uma foto para você, que eu vou mandá-la reenviar. E você vai dividir os seus flashcards da seguinte maneira. Conforme eu vou lhe enviar agora, novamente. A foto. Você vai dividir os seus cartões deste modo. Recebeu aí? É isso que você vai ter que fazer. Trabalho duro. Você vai tirar de letra, tenho certeza disso. Você recebeu, Elisa? Eu acho que sim, professor. Tá aí no grupo WhatsApp. É isso que vocês têm que fazer. Ok? Entendeu? Mas eu acho que eu já tinha visto, tinha mandado no meu privado, né? Não, mandei no grupo. Acho que mandei para todo mundo no grupo. Acho não, mandei de fato para todo mundo no grupo. Sim. Não eu já é? tinha visto aqui, você tinha mandado no meu privado. Tinha visto. Seria e tal. Elisa, você gosta de rosas? Porque Sim. a minha mãe planta várias rosas. Eu vou mandar para você depois umas fotos que eu tenho das rosas dela. Tá? E depois eu mostro. Professor, o senhor pode montar um hotel, né, um albergue, agora na Amazônia, para a gente fazer turismo amazônico. Você sabe que eu tenho uma aluna lá no Norte do Paraná que ela pediu assim para mim, você conhece a Érica, a esposa do Robson? Sim, claro. Ela falou assim comigo, professor, eu quero fazer um estágio com o senhor. E para quem não conhece a Érica, ela é extremamente elegante. E eu imaginei logo que ela jamais, né, iria à Amazônia. Eu falei assim, olha, Érica, o problema é que eu não vou ficar em Manaus, eu vou ficar num lugar um pouco mais distante. Não tem problema, não. Eu quero ir fazer um estágio com o senhor, eu e o Robson, a gente vai ficar lá. Eu falei, vocês vão ser meus convidados, vocês vão ficar lá hospedados uma semana. Eles estão super entusiasmados, né? Mas não sei se eles vão enfrentar uma selva amazônica, não. Mas a gente, né, não deve julgar as pessoas, né? Todo mundo às vezes quer ter essa experiência, né? Sim, mas só em sobrevoar ali a Amazônia já é
Um negócio muito bom, que ali é lindo, né? Ah, é lindo. Maravilhoso. Eu acho lindo, eu acho lindo. O problema são as moscas, né? Os O mosquitos, né? problema é quando desce, né? Avião. Josélia, mas você sabe que eu gosto do calor? Eu sou uma pessoa muito friorenta. Eu gosto do clima de lá. Sério. Eu também gosto, mas é muito bonito ali sobrevoar. Eu recomendo. Quem não fez ainda esse sobrevoo na Amazônia, eu acho que é uma das oitavas maravilhas do mundo. Quem Se não você, foi ainda tem que conhecer, viu? Vai ter uma grata surpresa. Ela é muito incrível. se você abrir sua temporada de estágio para todos, acho que eu vou me candidatar. Ah, para quem não sabe, a Josélia trabalha no IBAMA. Então ela está acostumada aí com meio ambiente, né, Josélia? Ah, sim. Vamos lá, então. Pessoal, em quais casos o testador pode substituir a outra pessoa ao herdeiro ou legatário nomeado? Professor, Elisa, pois não. eu não sei onde parou aí, onde você está começando. Bem, terminamos o bloco 7. Eu quero fazer a repetição do bloco 6, que foi o bloco que terminamos ontem. Mas como esses blocos, pela primeira vez que a gente passa, a gente ainda fica discutindo algum artigo ou outro, geralmente a segunda vez a gente faz muito rápido, e é isso que eu vou tentar fazer agora com os senhores. Bloco 6. A Eu dou partir de 97. 1947 a 1990. Os flashcards 297 a 366. Bloco 6. Você pode abrir a foto que eu lhes enviei no grupo com todos os blocos, cartões e artigos. Eu vi, eu Então é reparei. o bloco 6, ok? Bloco 6, né? Localizou? Localizei, é o Renato, como é que estamos 47. aí com as suas fichas, Renato? Ô, professor, sinceramente, e colegas, Ah, eu não paro, né? Então, mesmo em casa e tudo, mas eu vou tentar no final de semana, organizar as fichas, né? eu vou comprar, eu ainda não comprei, porque eu comecei a imprimir esse papel normal, fica muito ruim. Fica? Para manipular é horrível. É horrível porque ele gruda também. Parece que é muito descartável, assim, parece que vai perder a qualquer momento, mesmo botando Não é bom, em não. caixa. E eu quero fazer depois com aquelas leis, né, que você falou, 6.015, eu A quero... 8935, 9492. Não, é isso, é. Aham. Lá em Manaus, Aí, em 2 meses, nós conseguimos fazer todos os cartões do direito civil, exceto o direito empresarial e a parte especial ali dos contratos, os contratos em espécie, mas fizemos parte geral, fizemos responsabilidade, fizemos aquela parte final, a responsabilidade, a parte geral das obrigações, e a parte final, a responsabilidade, é aquela de títulos de crédito. Se lembram ali na parte final das obrigações. Direito de preferência ali, né? As preferências. Então, fizemos isso, só não fizemos a parte especial. E o direito de empresa também não, mas fizemos as leis 8935, 9492 e 6015. Isso foram 8 semanas, hein? A gente foi bem rápido. é o suficiente, né? Não, é mais que suficiente, não precisa mais que isso, correto? Professor, mas a gente vai fazer todos esses? Na verdade, eu marquei com vocês 4 módulos, você 4 módulos, o módulo sucessões, amanhã nós começamos o família, depois nós vamos fazer a parte geral das obrigações e na última semana nós vamos fazer a parte geral do direito civil. Só essas, porque há uma possibilidade de, no dia 2 de julho, eu ir para Manaus, porque em maio houve uma comunicação do Tribunal de Justiça dizendo que a posse vai ser dia 2 de julho. Mas até agora não saiu nada. Até agora não saiu nada. Então a gente Professor, mas o senhor não vende os seus flashcards dos outros para a gente fazer? posso vendê-los também. Tá. Tá. Posso vendê-los também. Vamos lá. Então, de qualquer forma, essas 4 semanas eu estou com vocês aqui. Depois é que eu vou lá para a selva, não sei se eu vou ter comunicação com vocês, mas... Vamos lá, Elisa. Em quais casos, Elisa, o testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou legatário nomeado? Caso o herdeiro ou o legatário nomeados não possam ou não queiram assumir
o encargo, aceitar, né, a herança ou o legado, podem ser substituídos. Isso, não querer, não poder aceitar. Nós estamos lá na substituição, correto? Nós sabemos que nós temos a vulgar, a ordinária, nós temos a recíproca e nós temos a fideicomissária. Então, os senhores têm que pensar naqueles quadros, né, que eu já passei e aqui eu imprimi, né? Os quadros estão aqui, a gente vem e a gente vai substituição vulgar, as telas eu tenho imprimir, já montei o meu material de estudo aqui. Depois eu vou mandar para vocês. Todos os arquivos. Professor, Pois não. sobre o que a Elisa falou, com relação a você vender para a gente os outros flashcards, né? Uhum. Aí você passaria também com aqueles quadros? O problema é o seguinte, que quando eu fiz o curso, eu não montei esse material aqui, entendeu? Eu tenho que buscar nas minhas aulas lá do Amazonas, isso levaria um tempo. Por isso que eu não mandei todos, e eu estou revisando esses cartões também agora. Porque, então, eu vou mandar para vocês, mas, por exemplo, os esquemas da 6015 não tem. Então, onde não tem, fica uma lacuna. Mas, professor, não tinha aquele seu aluno, um dos alunos do Amazonas que... O Sonilson, ele imprimiu os quadros também. A gente pode tentar conseguir com ele o material, mas eu tenho isso, porque eu tirava foto e mandava para o pessoal. Então, isso também é possível. Mas até o final do mês, como vocês, o Renato vai fazer o de família também. Então, eu estou aos poucos resgatando esse material, revendo o material, e aí eu vou falando para os senhores como a gente vai fazer da melhor forma, correto? Tá. Esses quadros aqui também são muito importantes. É muita coisa, né, pessoal? Isso também é muita coisa, né? Vamos lá. Mona Lisa, é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só ou vice-versa? Sim, é lícito substituir muitas pessoas por uma só ou vice-versa. Josélia, é lícito ao testador substituir com reciprocidade ou sem reciprocidade? Sim. Renato, o substituto, regra geral, fica sujeito à condição, encargo imposto ao substituído? Sim, fica. Elisa, quando o substituto não ficará sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído? Quando ele não fica? Professor, eu me perco na qual que é o cartão. O 301, é o artigo 1949. Esse artigo ele tem uma leitura meio estranha, então a gente vai fazer juntos aqui. Você pode ler o artigo para mim, Elisa? Então, é quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. O que ele quer dizer é o seguinte, regra geral, o substituto vai ficar sujeito àquelas condições ou ao encargo que tiver sido imposto ao substituído. Ok. Mas ele não ficará sujeito ao encargo e à condição se o testador dispuser de maneira diferente. É isso que esse artigo está falando. Também não ficará sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído se resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. Correto? Vamos adiante. Mona Lisa, se entre muitos coerdeiros, deixa eu dar uma lida aqui, 1949, para a gente ver, por exemplo, um exemplo que pela natureza do encargo, tem a ver, essa natureza do encargo, por exemplo, tem a ver com pai ou mãe, que só pode cumprir aquele encargo pai ou mãe. Então, se o substituído não for o pai ou a mãe, ele não ficaria... eu quero ver um exemplo aqui no 1949. Estou com esse livro aqui, que eu comprei. Meio decepcionado. A Lorena me falou tão bem dele, mas eu vou com ele aqui. 1949, né? De quem é, professor? Esse livro aqui, é o Código Civil do Cristiano Chaves, Luciano Figueiredo, Marcos Errar Júnior, assim que se pronuncia, acho, Wagner Inácio Dias. Ele foi muito bem recomendado, mas eu particularmente não achei muito bom não, viu? 1949. Eu preciso achar um bom
Código Civil comentado aí, mas eu estou aberto aí a sugestões. O melhor é o do César Peluso, do ministro César Peluso. Olha só, 1949, o substituto fica sujeito à condição, encargo, imposto ao substituído quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa da natureza da condição do encargo. Breves comentários. A gente quer um exemplo, né? A gente quer um exemplo. A substituição não altera a estrutura da deixa. Bem, isso a gente já viu e sabe. Para que isso ocorra, é necessário que ou o testador tenha contemplado o fato, ou seja, para que isso ocorra, né? Para que o encargo não seja transferido, né? Ou ele se manifeste, ou que a lógica do encargo ou condição não se aplique, em razões de características pessoais. Fica difícil dessa forma, né? Tá vendo? Fica difícil. Não, enfim. Essa aqui tem que fazer. Se você conseguir aí um exemplo melhor, se o encargo for em razão pessoal, então, vamos lá, Mona Lisa. Se entre muitos co-herdeiros... a Elisa está com ele lá? Está com ele aí, Elisa? Lê aí para a gente, por favor. Não, eu vou dar uma olhada aqui no Carlos Roberto Gonçalves, que é o recomendado para o concurso de São Paulo. Aí, se tiver alguma coisa, eu já falo. Tá. Eu tenho aqui também, eu estou falando, pessoal, esses artigos aqui... não, esse aqui é o Pablo Stoso 7, mas cadê o meu 6, o 8º do Pablo Stoso? Tá por aqui também, mas não tem problema não. Depois a gente localiza. O que eu acho melhor é marcar... não, tá aqui, ó. Tá aqui, achei. Deixa eu colocar aqui. Da substituição. Inventariante. Características essenciais da substituição. Professor, o exemplo que ele dá é o seguinte: sujeita-se à condição ou encargo imposto ao substituído somente se o testador não manifestar a intenção diversa ou não resultar outra coisa da natureza da condição encargo, como ocorre nos gravames de natureza estritamente pessoal, caso, por exemplo, da incumbência a um pintor de fazer determinado retrato. Então, o encargo não sim. dada a natureza inteiramente pessoal da disposição testamentária. Isso. Ótimo. Bom exemplo, né? Então, o encargo, né? O substituto fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído. Então, por exemplo, eu tenho como meu herdeiro aquele pintor famoso. É isso que ele está querendo falar. Eu tenho que fazer uma análise interpretativa. Aquele pintor famoso, ele vai receber a minha casa de campo se ele pintar a minha filha. Correto? Mas eu vou instituir essa disposição com a possibilidade de outra pessoa substituí-lo, na hipótese de ele não querer ou não poder. Obviamente, se eu substituir aquele pintor, na hipótese de ele não querer, ou então, se aquela disposição de substituição, né, na hipótese de ele não querer ou não poder, ela não pode ser transferida com encargo, porque aquela pessoa que substituirá o pintor, talvez ela não tenha o domínio dessa técnica, correto? Então, você transfere, regra geral, o mesmo encargo, salvo se, pela condição específica, né, daquele herdeiro, esse encargo não possa ser cumprido. Esse exemplo está bom. Mas é difícil, né? Difícil, né? Pensar esse caso específico. Eu vou colocar aqui exemplo pintor. Famoso, porque o encargo não pode ser, claro, transferido para outra pessoa. Mas muito bom. 302, vamos lá. Josélia agora. Josélia, se entre muitos co-herdeiros ou legatários de partes iguais for estabelecida a substituição recíproca, qual será a proporção dos quinhões
na segunda substituição? Será fixada, né? Da proporção dos quiões fixada na primeira disposição, manter-se-á na segunda. Então, se entre muitos coherdeiros ou colegatários de partes desiguais for estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quiões fixada na primeira disposição entender-se-á mantida na segunda, né? Vamos imaginar, então, esse exemplo aqui. Eu tenho 4, A, B, C e D. Então, aqui, esses são meus sobrinhos, eu não tenho outros herdeiros, então esse aqui 60, esse aqui vai ser 20, esse aqui vai ser 10 e esse aqui vai ser 10. Muitos coherdeiros ou legatários de partes desiguais. Então, aqui nós temos muitos herdeiros ou legatários de partes desiguais. A proporção dos quiões fixadas na primeira disposição. Então, essa aqui é a proporção na primeira disposição. Correto? Vamos imaginar que eu faça uma disposição, uma substituição de E, F, G e H. Esse artigo a gente tem que fazer dessa maneira. Como vai ser a proporção dos quiões para aqueles substitutos recíprocos, substituições recíprocas? Vamos imaginar o seguinte. Não, mas se for para recíproca, é entre A e B. Isso é muito estranho. Não tem como. Recíproco tem que ser entre eles, né? Não pode ser outros. Entre A e B. Então, A substitui B. Pessoal, tem que pensar um pouco sobre isso. Eu estou pensando aqui que seria... Não consigo pensar. Eu estou pensando aqui... Um bom exemplo. Seria a questão de, por exemplo, o grupo BCD substituir A, por exemplo. Vamos dizer que esse A foi excluído, vamos dizer que ele tenha morrido, faleceu. Então, esse grupo BCD vai substituir A. Aí, essa proporção que ele está dizendo aqui. Será que fixada, né? Ela se mantém a proporção. Então, B vai receber mais do que C e D. Tá. É uma opção. Entendi. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 60 e a proporção era 60 para 2, na verdade, esse aqui vai receber, enquanto esse aqui recebe, vamos imaginar, 3 vezes, esse aqui recebe, ou seja, esse aqui recebe 2 vezes o valor deste aqui. Isso. Esse aqui recebe 1, esse aqui recebe 1, esse aqui recebe 2 vezes esse valor. Então, nós vamos ter aqui 60 dividido por 4, 15. Então, esse aqui receberia 30, esse aqui receberia 15, este aqui receberia 15. Ok? Mas a proporção dos quiões fixados na primeira disposição entender-se-á mantida na segunda. Então, a proporção... isso aí é uma boa solução. É uma boa solução. Ok? Ótimo. Obrigado, viu, Josélia? Josélia, de qualquer forma, agora é você. Quais são as figuras na substituição fideicomissária? Peraí, me perdi. A Elisa. Tá aqui. Aqui a gente salta um, né? Testador, fiduciário, fideicomissário. Ô, Renato, como se dá a substituição fideicomissária e quando se resolve o direito do fiduciário? Me explica um pouco esse instituto. Ela se dá quando o testador instituir herdeiros e legatários. Agora, quando se resolve o direito do fiduciário, a certo tempo ou sob certa condição. Morte a certo tempo ou sob certa condição. Ele se resolve. O direito fiduciário. Isso. O direito do fiduciário se resolve em favor de quem? Do fiduciário? Do fideicomissário, né? Em favor do fideicomissário. É imprescindível que os senhores se reportem àquele quadro. Porque não dá para entender essa estrutura se nós não tivermos aqui esse quadro aqui, que eu já imprimi. Vocês estão visualizando aí? Nós temos um testador. Eu vou abrir aqui na tela maior para eu ver se está bom para ver.
Tá dando para ver, ó, testador. E esse testador, ele vai instituir uma herança ou um legado que será transmitido. E aí nós teremos uma primeira transmissão pela morte dele, testador. E será transmitido a uma pessoa. Essa pessoa, ela se intitulará como fiduciário. E essa propriedade que o fiduciário receberá será uma propriedade restrita, resolúvel. Portanto, não é uma propriedade plena. E ela vai se resolver em algumas circunstâncias. Quais seriam essas? A morte do fiduciário a certo tempo, ou seja, depois de 5 anos, ou uma certa condição. Resolver-se-á em favor de quem? Do fideicomissário, que obrigatoriamente deve ser, da morte do testador, uma pessoa, alguém ainda não concebido. Alguém ainda não concebido. Portanto, a primeira transferência e, posteriormente, a segunda transferência. Não é possível fazer outros substituições fideicomissárias além da segunda transmissão. São aquelas que ele falam. Além da segunda transmissão, é possível, além do segundo grau, a substituição fideicomissária, além do segundo grau, é possível? Não, é nula. Mas vale ser um encargo resolutório. Por quê? O encargo resolutório é isso que acompanha essa herança do fiduciário, né? Essa herança ela fica submetida a uma condição, né? Ou então a um termo, e ela se resolverá com o advento dessa condição ou deste termo, né? Porque a morte é o termo, né? A morte é o termo. É o termo. É isso que os senhores têm que ter em mente. Então, é importante aqui os senhores visualizarem essa estrutura, ok? Elisa, pode ser instituída a substituição fideicomissária em favor dos já nascidos ao tempo da morte do testador? Não, somente em favor dos não concebidos. Mona Lisa, qual é o efeito na substituição fideicomissária se já houver nascido o fideicomissário ao tempo da morte do testador? Adquirirá o fideicomissário a propriedade de bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Ok. Tem o fiduciário, Josélia, a propriedade da herança ou legado? E se sim, é uma propriedade plena? Sim, ele tem, mas ela é restrita e resolúvel. Ok, Renato, na substituição fideicomissária, a que o fiduciário está obrigado? Então, o fiduciário está obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Ok. Elisa, o que acontece na hipótese de o fiduciário renunciar à herança ou legado? Se o fiduciário renunciar à herança ou ao legado, caberá ao fideicomissário o poder de aceitar a herança ou legado. Mas salvo disposição em contrário, né? Mona Lisa, se o fideicomissário renunciar à herança ou legado, o que acontece ao fideicomisso e à propriedade? Essas palavras elas são muito importantes, hein? Isso mostra um domínio muito forte da técnica. Propriedade resolúvel. É o mesmo da 9.514. Vamos lá, Mona Lisa, talvez. Fideicomisso caduca, Isso. deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. Aqui a propriedade, ele não falou que consolida? Isso, se o fideicomissário renunciar à herança ou legado, o que acontece ao fideicomisso? O fideicomisso caduca, sim. Aqui é no outro que ele vai falar. E a propriedade consolida-se. Consolida-se. Caduca, o fideicomisso, consolida-se a propriedade. Ok? Pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Se lembram na alienação fiduciária? É porque eu acho isso importante. Na alienação fiduciária, nós temos um agente financeiro, eu vou colocar aqui como agente financeiro. Ele recebe o bem imóvel nos termos da Lei 9.514. Essa lei está caindo demais, a gente tem que fazer um estudo dessa lei depois. 6766, 9.514, as leis das cédulas, todas essas lá em VUNESP. Vai ter flashcard da 9.514 também. Mas a Lei 9.514 ela começa a partir do artigo 29 até o artigo 39. Então, 22 até o artigo 39. Ela é uma lei pequena, cheia de regrinhas e ela é fácil. Depois a gente pode combinar uma hora da gente fazer um estudo dessa lei. Ela é bem interessante.
No caso, há transferência de fato pelo devedor. Então, vou fazer isso aqui para os senhores, porque a Mona Lisa talvez não continue com a gente. O devedor, sabe como eu falo? O devedor é fiduciante. Sabe por quê? Eu penso da palavra... É porque isso é muito importante. O credor é crediário, credor fiduciário. Eu penso dessa forma. Então, o agente financeiro é o credor, mas ele não é o credor fiduciante, ele é o credor fiduciário. Então, eu uso esse mnemônico para guardar sempre credor fiduciante. Credor fiduciário e devedor. O devedor é o devedor fiduciante, ok? A propriedade, de fato, ela é transmitida para o agente financeiro da casa, porque a alienação fiduciária ela é um instituto mais sofisticado que a hipoteca, porque a hipoteca ela ainda tem uma questão, a propriedade fica ao desdobramento da posse, apenas. Aqui também é o desdobramento da posse, mas para haver a remissão é imprescindível um procedimento judicial, que a gente estuda lá no final da 9.514. Ok, mas se o devedor fiduciante ele paga todas as prestações, o que acontece com a propriedade do imóvel do agente, do credor fiduciário? Ela resolve-se, porque ela é resolúvel, ela resolve-se. Então, a propriedade, se há o pagamento, eu vou colocar até aqui, isso aqui, se há o pagamento, a propriedade resolve-se. Então, assim, com o pagamento, vocês estão entendendo? A propriedade resolve-se. Propriedade resolve-se para quem? Para o credor fiduciário. E se não houver o pagamento, a propriedade ela consolida-se, porque ela, ainda mesmo com ele não é plena. Não o pagamento, ela consolida-se. Vocês entenderam como funciona esse instituto da alienação? Então, aqui é a mesma coisa, é um pouco parecido com isso, porque o termo é certo. Você não pode falar, trocar os alhos por bugalhos. Então, a gente sempre que... por exemplo, Mona Lisa, eu fui na Caixa Econômica Federal, eu adquiri um imóvel, mas eu não apresento simplesmente aquele imóvel como garantia, como eu faria na hipoteca. Eu transfiro, de fato, com um registro lá no RI, um registro da alienação fiduciária no RI, a matrícula do imóvel, a propriedade, correto? Eu faço o registro da compra e venda, que eu, Joaquim, comprei da imobiliária, e, em seguida, eu não recebo dinheiro. O dinheiro vai da Caixa Econômica para o agente imobiliário, e eu tenho lá o registro da compra e venda do imóvel da imobiliária para mim, correto? E logo em seguida tem o registro da alienação fiduciária de minha parte para o agente financeiro, para a Caixa Econômica Federal. A Caixa ela tem de fato a propriedade, só que a propriedade é resolúvel, correto? Eu estou mostrando a estrutura do sistema para vocês entenderem o conceito. Se eu não pagar as prestações para a Caixa do financiamento, a propriedade não é resolúvel, mas ela já está no nome da Caixa. Qual é o nome desse instituto? Consolida-se. Ela consolida-se sem necessidade de passar pela remissão da hipoteca, correto? Se eu pagar todas as prestações, aí aquela propriedade do agente financeiro, do credor fiduciário, ela resolve-se, aí ela volta para mim, devedor fiduciante, correto? Que agora passa a ser o proprietário. Então, nessa situação, é a mesma coisa. Se o fideicomissário ele renuncia, né, aceitar herança, aqui não, se o fideicomisso caduca, deixa de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se o fideicomissário renunciar. Então, se o fideicomissário renunciar àquela propriedade, que era a propriedade do fiduciário, ela deixa de ser resolúvel, agora ela é plena, porque ela consolida-se no fiduciário, correto? É isso que estávamos mostrando falar aqui. Josélia, o fideicomissário que aceita a herança ou legado terá direito à parte que for acrescida ao fiduciário? Sim, terá direito à parte que é o fiduciário a crescer. Renato, ao sobrevir à sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem? Sim. Sim, responde. Elisa, se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, ou se morrer antes de realizar a condição resolutória do direito do fiduciário,
O que acontece ao fideicomisso e à propriedade? Então, o fideicomisso caduca e a propriedade fiduciária, nesse caso, Consolida-se. Consolida-se. Isso, Para o consolida-se no fiduciário. fiduciário, óbvio, se não houver disposição testamentária em contrário. Monalisa, a lei permite fideicomissos além do segundo grau? Não, são nulos os fideicomissos além do segundo grau. Aí você lembra, primeira transmissão, depois segunda transmissão. Por isso que é importante. Eu não posso colocar como fideicomissário o filho do meu sobrinho que ainda não foi concebido. É isso. Não posso. Tá. Josélia, a nulidade da substituição ilegal prejudica a instituição do fideicomisso? Como valerá, então, o fideicomisso? Não, ele valerá sem encargo resolutório. Tem o encargo resolutório, né? Que é aquela situação do, por exemplo, com o meu sobrinho que não foi concebido passar no vestibular, transmitir-se-á ao filho dele. Não é bem isso. Não existe esse encargo resolutório. Renato, o que é deserdação e quem pode ser deserdado? A deserdação é a hipótese de sanção civil. Nela, os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima. Elisa, em quais casos os herdeiros necessários podem ser privados da legítima? Nos casos em que eles podem ser excluídos e também em outras hipóteses pela lei mencionadas. Isso, os herdeiros necessários podem ser privados da sua legítima? A primeira pergunta é essa, aí vamos ser bem assim. Sim, então eles podem ser privados em todos os casos em que pode ser excluídos. excluído. Que podem ser excluídos. Ok, aí agora vamos lá para as hipóteses específicas. Portanto, nós temos, o que quer dizer o seguinte, deserdação é 1814 e outras hipóteses, correto? Então, todas as hipóteses do 1814, que são a exclusão por indignidade, também vai acarretar, vai possibilitar a deserdação, né? Porque deserdação sempre é a justa causa. Monalisa, quais são as hipóteses que autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes? As causas de indignidade, ofensa física, injúria grave e relações ilícitas ao padrasto e desamparo, alienação mental ou grave enfermidade. Ótimo, perfeito. Josélia, quais são as hipóteses que autorizam a deserdação dos ascendentes por seus descendentes? Josélia, você pode ser econômica. Você não, quando você falar relações ilícitas, você pode nas relações ilícitas, enfim, no flashcard você pode simplesmente dizer relações ilícitas, né? Tá. Então, a questão da ofensa física, a injúria grave, as questões da indignidade do 1814, né? E as questões de relações ilícitas com o cônjuge ou companheiro, né? Isso. E ainda o desamparo, né? O desamparo. Do filho ou da neto grave enfermidade, né? grave enfermidade. Uhum. Ok. Renato, a deserdação pode ser ordenada em testamento pura e simplesmente? Não, só com expressa declaração de causa. Ok. Elisa, a quem incumbe provar a veracidade da causa de deserdação alegada pelo testador? Ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveitar a deserdação. Incumbe a prova. Isso, ao herdeiro instituído ou àquele a quem aproveite a deserdação. Correto? Monalisa, em qual prazo extingue-se o direito de provar a causa de deserdação e qual o termo acorre? Prazo de 4 anos da data da abertura do testamento. Isso, 4 anos da abertura do testamento. Josélia, qual a natureza do prazo? Ele é decadencial. Renato, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível, a quem pertence o remanescente? Aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Ok. Elisa, o que deverá ocorrer às disposições que excederem a parte disponível? Deverão ser resumidas aos limites da parte disponível. Isso, estamos aqui já na redução das disposições testamentárias. Monalisa, como serão reduzidas as disposições testamentárias que excederem a porção disponível? Serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros até onde baste e não bastando também os legados na proporção do seu valor. Isso, então você reduz as cotas dos herdeiros instituídos até onde baste, não bastando os legados na proporção do seu valor. Josélia, prevendo o testador ser necessário haver a redução das disposições testamentárias e dispuser que se interem de preferência certos herdeiros legatários,
como será feita a redução? Pessoal, se interem, na verdade, a gente vai ler o seguinte, como se preserve, correto? Uhum. Vamos lá. Vamos lá, José. Essa redução facial é de acordo com os outros quinhões, né? Ou legados, observando o respeito à ordem estabelecida do parágrafo antecedente, que Isso. é proporcional, né? As cotas do herdeiro até isso, proporcionalmente. E perfeito. Renato, como se fará a redução na hipótese de um legado sujeito à redução consistir em prédio divisível? Dividindo esse prédio proporcionalmente. Proporcionalmente. Pessoal, vamos pular aí e vamos para esses últimos, o artigo 1968 e vamos falar do 1969 agora. Capítulo da revogação do testamento. Elisa, como pode ser revogado o testamento? Pelo princípio das formas, pelo mesmo modo e forma com que o testamento foi feito, foi Ok. lavrado. Mona Lisa, a revogação do testamento só pode ser total? Pode ser total ou parcial. Ok. Josélia, se a revogação for parcial ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, subsiste o testamento anterior? Sim, em tudo que não for contrário ao posterior. Perfeito, Renato. O que ocorre quando o testamento que encerra a revogação vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado? A revogação produzirá seus efeitos. Perfeito. Elisa, o que ocorre relativamente à revogação quando o revocatório ou revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos? Não terá validade a revogação, não valerá. Isso. A revogação não valerá. Mona Lisa, o que ocorre ao testamento cerrado se for aberto ou dilacerado pelo testador ou com o seu consentimento? Haver-se-á acomodado. Revogado. Josélia, o que ocorre ao testamento quando sobrevém descendente sucessível ao testador que não o tinha ou não o conhecia quando testou, e este descendente sobrevive ao testador? Rompe-se o testamento em todas as suas disposições. Ok. Renato, o que ocorre ao testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários? Se rompe também. Rompe-se também o testamento. Elisa, o que ocorre ao testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte? Nesse caso, ao contrário, não se rompe o testamento. Não se rompe o testamento, ótimo. Mona Lisa, o que é um testamenteiro? É a pessoa nomeada pelo testador para dar cumprimento às disposições de última hora. Josélia, quantos testamenteiros o testador pode nomear? Um ou mais, né? Conjuntos ou separados, também tem essa... Renato, em qual situação o testador pode conceder ao testamenteiro a posse e administração da herança? Ou de parte dela? Não havendo cônjuges ou herdeiros necessários. Isso, só nessa situação. Elisa, quem pode requerer partilha imediata ou devolução da herança? Qualquer herdeiro Mona Lisa, qual providência deverá ser adotada pelo herdeiro que requerer partilha imediata ou devolução da herança? Deve habilitar o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados ou dando caução de prestados. Então, é habilitar o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados ou dando caução de prestados, de prestar aos legados. Josélia, o que incumbe ao testamenteiro que tem a posse e a administração dos bens? Requerer o inventário e cumprir o testamento. Pessoal, outra coisa, registrar o testamento, vocês se lembram que eu falei em algum momento, não me lembro o artigo agora, que se a pessoa estiver na posse do testamento, pode ser requerido, né, que esse pessoa na posse registre o testamento, ou o credor pode requerer, por exemplo, né, o herdeiro pode requerer, ou o juiz pode ordenar. Registrar, nesse sentido, é levar o testamento lá na vara extrajudicial, aonde ocorre o inventário, e apresentá-lo ao juiz, correto? O testamento que vai abrir. Vocês se lembram disso? Ele fala a registrar e ele vai citar os herdeiros. Vocês se lembram disso? É este registro, correto? É este registro. Ok? Registro. Josélia, quem pode requerer ou ordenar ao detentor do testamento que eu leve a registro? É isso aqui agora que eu estou falando, exatamente. Qual é o... 348. Quem pode requerer ou ordenar ao detentor do testamento
que eu leve a registro. Não é registrar lá no cartório de notas, não, hein? É isso que eu quero. Testamenteiro nomeado, qualquer parte interessada poderá requerer, né, que o juiz ordenar de ofício ao detentor do testamento que o leve a registro, né? Pessoal, levar a Se o registro. testamenteiro não levar, né? É porque o testamento está com uma determinada pessoa. Qualquer interessado pode requerer que aquele interessado apresente aquele testamento lá ao escrivão, né, ao juiz, né, da vara, onde ocorre, do local, o juiz competente do local da sucessão. Vocês se lembram onde ocorre o inventário? E aí, ele vai registrar o recebimento, provavelmente lá no cartório extrajudicial. Perdão, no cartório judicial tem um livro, não sei como se operacionaliza isso lá na vara, mas tem um livro protocolo, acredito, ou de recebimento, enfim, que conste esse evento, né? A entrega do inventário, né? Que será aberto pelo juiz. Então, é isso. É o que a gente chama de a toque de vara, literalmente. Porque o juiz ordenou, então você tem que apresentar. O Renato, aqui é obrigado o testamenteiro a cumprir as disposições testamentárias e dar contas do que recebeu e despendeu. Isso. Elisa, por qual período subsiste a responsabilidade do testamenteiro em cumprir as disposições e a dar contas? Ele deve cumprir e dar contas enquanto durar a execução do testamento. Mona Lisa, a quem compete defender a validade do testamento? Ao testamenteiro com o concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos. Isso, compete ao testamenteiro com ou sem o concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos. Ele pode contar com o concurso deles, sim ou não, ok? Mas compete ao testamenteiro. Josélia, além das obrigações legais, quais outras obrigações terá o testamenteiro? As que lhe conferiu o testador nos limites da lei, né? Ok. Renato, em qual prazo cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas? E qual o termo acorre? Não concedendo o testador prazo maior, 180 dias da aceitação da testamentaria. Elisa, esse prazo de 180 dias da aceitação da testamentaria pode ser, para cumprimento do testamento pelo testamenteiro e para prestar contas, pode ser prorrogado? Em qual circunstância? Sim, pode ser prorrogado se não houver motivo suficiente. Se houver motivo suficiente. Mona Lisa, a quem compete a execução testamentária na falta de testamenteiro nomeado pelo testador? A um dos cônjuges, em falta destes, nomeado pelo juiz. Isso, a um dos cônjuges, e faltando os cônjuges, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Josélia, transmite-se o encargo da testamentaria aos herdeiros do testamenteiro? Não. Ou é delegável? Também não. Não, em nenhuma das hipóteses, né? Em nenhuma das duas. Renato, embora o encargo da testamentaria não se transmita aos herdeiros do testamenteiro, nem seja delegável, o testamenteiro pode fazer-se representar? Pode sim. Como? Em juízo e fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Não tá, sempre mandatário com poderes especiais, né? Não pode ser um mandato genérico, né? Elisa, se houver simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o encargo, o cargo, olha que interessante, não é o encargo, hein? É o cargo. Poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros? Sim, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros. Mona Lisa, aqui são solidariamente responsáveis os testamenteiros simultâneos que tenham aceitado o cargo. A dar conta dos bens que lhe forem confiados, salvo funções distintas, e a elas se limitar. Isso. Exatamente. Professor, pois não. Não existia na lei de organização judiciária antigamente, o testamenteiro ou não? Isso aí eu estou confundindo. Bem, essa figura, ela é bem antiga. Agora, eu não sei te falar exatamente de qual estado que você se refere. Não, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu acho que eu já li. Como se eu soubesse, né? Como se eu soubesse. Não, pelo amor de Deus. Não, é porque eu falei assim, mas de qual estado? Você quer falar da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul? Não, Rio de Janeiro, desculpa. Eu não esqueci que você é de Minas Gerais. Mas de repente tem em Minas, ou tinha, sei lá. Não, mas provavelmente tem.
Eu acho que tinha essa figura assim, ou tem, do testamenteiro. O testamenteiro ela não é uma figura nova que foi instituída em 2002, ela já existe há bastante tempo. Ela é a figura da pessoa que vai tomar frente e vai executar, vai, enfim, fazer valer as disposições do testamento. Sabe essas disposições? De entregar 10 sacas de café para o vizinho. Agora, uma pergunta que eu também não sei é o seguinte: mesmo quando só há testamento, há inventariante? Vocês saberiam me dizer isso? Pode ser que haja, né, antes da nomeação do testamenteiro, não é? Na falta do testamenteiro nomeado pelo testador, não é? Não, mas aí já ele é nomeado no testamento, né? Eu acredito que se o testador ele tem bens a partilhar, por exemplo, tanto legítima quanto testamento, ele tendo um testamento a ser cumprido, ele vai ser cumprido pelo inventariante. Vamos supor que ele tenha reservado bens para criar uma fundação com a metade disponível. Quem vai executar essa do testamento deve ser o inventariante, não? Não, mas isso quem faz é o testamenteiro, não? A gente tem que pensar um pouco sobre isso. O que eu quero saber é o seguinte: o fato de haver testamenteiro exclui a existência do inventariante? Ou o testamenteiro é o inventariante do testamento? Então, eu acho que o exemplo dela foi perfeito, que ela quis dizer que a herança ela é legítima e testamentária ao mesmo tempo. Não é, professor? Aí teria inventariante e testamenteiro. Tem uma hipótese que fala que o testamenteiro será um inventariante aqui no final desses artigos. Vocês se lembram disso? Acho que tem, sim. Acho que eu já vi. Faltando será o testamenteiro será um inventariante. Acho que é o 1984, na fala de testamenteiro nomeado pelo testador. Não, acho que não é esse. A execução testamentária compete a um dos cônjuges. De qualquer forma, é o seguinte: eu quero saber se essas figuras elas podem conviver harmonicamente ou elas se excluem de alguma forma. Bom, enfim, se vocês souberem, eu vou continuar a fazer essa pesquisa. Por isso que é bom a gente estar aqui conversando, né? Josélia, a que terá direito o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário? Qual é a 360? 360, sim. Salvo disposição testamentária em contrário, terá direito a um prêmio. Terá direito a um prêmio. Renato, qual será o valor do prêmio que terá direito o testamenteiro se o testador não houver fixado? Será de 1 a 5% arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida. Ok. Elisa, o valor do prêmio será definido conforme quais critérios? Conforme a maior ou menor dificuldade da execução do testamento. E tem mais um. Valor da herança. E o valor da herança, sim. Vamos analisar a conta de qual parte será pago o prêmio arbitrado. A conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. Isso. Josélia, qual faculdade a lei confere ao herdeiro legatário nomeado testamenteiro? Poderá preferir o prêmio, a herança ou ao legado. O que ocorrerá ao prêmio que o testamenteiro perder por ser removido ou por não ter cumprido o testamento? Reverterá a herança. Isso, obrigado, Renato. Se o testador, Elisa, tiver distribuído toda a herança em legados, quais funções exercerá o testamenteiro? Agora, então, as funções de inventariante. Mas aqui, Elisa, é uma situação específica. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, o testamenteiro exerce a função de inventariante. Ele não era inventariante, ele vai exercer a função. Né? Enfim. Também, assim, não sei se isso Mas quando o testador ele faz o testamento, obrigatoriamente ele nomeia o testamenteiro? Ou não? Porque, na verdade, o rol ele é uma concorrência, né? Então, vai ser primeiro o cônjuge, depois Ele pode nomear um ou mais, conjunto ou separados, para lhe dar cumprimento, mas pode, não é necessário. E o 976 fala isso. O testador, 977, fala que o testador pode conceder ao testamenteiro a posse e administração da herança ou parte dela, se não houver nem cônjuge e nem o herdeiro necessário.
Qualquer herdeiro pode requerer a partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados. Tendo o testamenteiro a posse e administração, incumbe requerer inventário e cumprir. O testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada poderá requerer, assim como o juiz ordenar, ao detentor do testamento que o leve a registro. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições no prazo marcado e a dar conta do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução. Defende a validade do testamento, terá outros poderes que conferiu o testador, o prêmio. Na falta, 1984, Mona Lisa. Na falta de testamenteiro nomeado, a execução caberá aos cônjuges e em falta ao herdeiro nomeado pelo juiz. Então, é facultativo, né? É facultativo. É facultativo. É facultativo. Porque o iniciante vai ser o testamenteiro se o testador, então, não nomear o testamenteiro. Se o testador, não, é que ele fala simplesmente, se ele tiver distribuído toda a herança em legados, aí exercerá o testamenteiro as funções de inventariante. A gente pode pensar, a contrário do senso, que a herança não for distribuída toda em legados, haverá o inventariante e haverá o testamenteiro a dar cumprimento ao testamento, o testamenteiro. E o inventariante a liquidar os bens e a promover a partilha. Não sei. Tive essa dúvida agora, temos que pesquisar isso. O bom é que a Elisa conhece o pessoal aí de São Paulo, todo mundo, e aí depois ela manda umas mensagens aí para os desembargadores, não sei, lá o pessoal super importante em São Paulo. Aí eles mandam... Mas, professor, qual que é a pergunta que a gente precisa fazer para eles? O negócio é a pergunta, né, Elisa? Pergunta eu já mando a pergunta, depois eles devolvem. E eles se consultam uns aos outros, sabe? Aí eu falo, com a maior cerimônia, assim, eu já falo, por favor, porque o professor Joaquim tem cada pergunta que ninguém responde. Eu mando lá para o TJ São Paulo. A Ireli, você lembra? A Ireli, da Ireli. Já vou adiantar os senhores. Não vou falar a fonte de forma alguma, e também aqui não me vinculo a isso que eu estou a dizer, tá bom? Vocês sabem que vocês, como titulares de cartório, vocês podem ser detentores de uma Ireli, mas o objeto dela não pode ser empresarial, ela tem que ser civil. Isso é um grande paradoxo, né, Elisa? Outro dia mesmo eu estava lendo aquilo, Elisa. Vocês podem ser, né? Vocês podem ser, porque aí vocês vão querer ter um determinado negócio, os senhores não vão precisar do laranja, né? Da limitada, né? Porque a Ireli, ela veio para acabar com a laranja, né? Aquela pessoa que tem a limitada, né, Elisa? Estou falando alguma coisa? Não, foi a resposta lá que eles mandaram. Foi a resposta, né? Agora, Elisa, eu quero te falar uma coisa antes, mas eu posso até te falar amanhã, mas assim, eu quero conversar a respeito desse concurso de São Paulo com você daqui a pouco. Mas assim, vamos terminar a nossa gravação. Eu quero parar aqui e perguntar assim para o... Elisa, o que você achou? Você quer se manifestar a respeito da nossa aula de hoje? Alguma coisa? Não, professor, eu peço desculpas, porque como eu tive esse funeral amanhã, eu estou... Exato. Amanhã a gente conversa sobre isso. Tá. Ok, tá bom. Obrigado, então. Então, até mais. Mona Lisa, você quer se manifestar? Não, eu só quero agradecer mesmo. Foi maravilhoso. Muito obrigada pela... Tá. Mona Lisa, estamos abertos. Assim que você quiser participar, você será muitíssimo bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Josélia, continuar participando, tá bom? Josélia, vamos, então, continuar amanhã com a família, né? Ok. Manda o material. Vou mandar o material para vocês. Eu estava dando uma separada aqui, vendo alguns artigos. Vou mandar agora, para evitar. Tá bom. Renato, continuamos amanhã, então, com a família, né? Então, tá bom, muito obrigada. A Mona Lisa, hoje é o último dia dela, então a gente despede da Mona Lisa, né? Deixa o teu contato aí pra gente trocar isso. Ela tá no nosso grupo. No grupo, eu vou colocar, porque agora eu vou ter que sair do grupo, mas tá autorizado todo mundo guardar, porque eu vou reservar, vou cadastrar o número de todo mundo aqui pra gente não perder contato. Não, sim. Ok, obrigada. Tá, muito obrigado, pessoal. Então, até mais. Boa sorte aí, Mona Lisa. Boa sorte. Obrigada a todos nós, gente. Até mais, tchau. Boa sorte, tchau.